Olá pessoal, vamos voltando aqui a campo elétrico parte 2. Aí eu tenho aqui uma demonstração sobre o que seria, o que a gente já viu na aula passada. Aí aqui eu tenho uma pequena simulaçãozinha de como é que fica o campo elétrico. A gente vai falar agora sobre linhas de força. Então se eu pegar uma carga positiva, colocar ela no campo, então como é que fica? Ó? Essa carga positiva, ela vai ter suas linhas de força apontadas para fora, né, para fora dela, quando ela é positiva, vai ficar nessa para todas as direções, né? Quando eu tenho uma negativa, olha como é que fica, ó, vai ser na direção dela, né? Vai ser no sentido indo para ela, vai ser como se estivesse entrando nessa carga, isso para negativa. Também em todas as direções. Quando eu tenho as duas, ó, fica naquele formato da imagem da primeira aula, do primeiro vídeo. Esse aqui vai sair para todos os lados, esse aqui vai entrar de todos os lados. Se eu colocar um sensor, que é no caso a carga de teste ou carga de prova, ó, quanto mais distante eu estiver, menor vai ser o campo, vai ser a influência do campo nessa carga. Quanto mais próximo eu estiver, maior vai ser o campo. Isso também acontece a mesma coisa se eu tiver uma carga negativa, ok? Vou passar. Então, o que seria a linha de força? Ela não é uma coisa recente, é uma coisa bem antiga, ó, do século XIX, com o Faraday. E ele é representado por esses diagramas, por essas linhas, em todas as direções. Então, tenho vários campos aqui, mas eu posso representar também apenas por um, tanto faz. Positiva ela vai saindo, enquanto a negativa ela é como se estivesse entrando, né, na carga. E aí aquelas linhas que a gente fez lá, ó, se a gente pegar duas positivas, vai ficar mais ou menos nessa configuração, enquanto se eu tiver duas positivas, ou uma positiva e uma negativa, a gente fica com essa configuração. Algumas características, além de força de um campo elétrico, é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante, associado ao ponto considerado. Outra característica é quanto maior a distância, que foi o que a gente viu, né? Quanto mais distante você estiver da carga, menor vai ser a influência do campo, né? Quanto mais próximo, maior vai ser a influência do campo. Por convenção, a partir de uma conversa, eles decidiram que as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados, e a concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Aí tem as trajetórias das partículas, que as cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Ó. Então, coloca aqui uma carga positiva, ela vai vir no sentido aqui do campo. Sobre a influência da negativa, ela vai vir para cá. E já a negativa, ela se movimenta espontaneamente contra o campo. Então, se eu soltar uma carga negativa aqui, ela vai se movimentar de tal forma que ela está indo contra a maré, digamos assim, nadando contra a maré. Outra coisa elas são perpendiculares, né? Um campo elétrico denomina-se uniforme em uma região do espaço e o vetor campo elétrico é o mesmo que todos os pontos da região. Neles, as linhas de força são retas paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Então, ó, seguindo aqui nessas linhas paralelas que a gente vai ver depois na direção, a gente vai falando sobre diferença de potencial. Ó. Isso aqui é a diferença de potencial, está indo positivo para negativo. Pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas, paralela e de espessura dispersivo é uniforme. Então, mostrando a uniformidade aí do campo elétrico. Continua no próximo vídeo para não ficar muito longo, então